Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, aqui com a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos capacite, para que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, para que possamos, Senhor, termos uma direção da Tua parte, para que o Teu Espírito, Senhor, venha falar conosco nesta noite, para que possamos ser alimentados pela Tua Palavra. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor. Apresentamos a Ti também a vida do Teu servo, pastor José Gomes, da sua esposa, irmã Júlia. Senhor, nós pedimos a Ti um milagre na vida dos Teus filhos, Senhor. Restabelece a saúde deles, repreende, Senhor, esse mal. Põe por terra toda enfermidade, Senhor, toda ação desse vírus seja repreendida na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos deste mal, para que logo, Senhor, eles estejam, Senhor, com as suas vidas completamente restauradas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Faz uma grande obra em nome de Jesus. As demais pessoas também que estão sofrendo, Senhor, por conta dessa doença, repreende todo o mal, Senhor. Dá graça para o Teu povo, continua guardando a Tua igreja, nos dá sabedoria para sermos prudentes, para continuarmos, Senhor, sendo cuidadosos naquilo que formos fazer, ó Deus, sabendo que o perigo é real, que a doença, Senhor, está aí assolando muitas pessoas e que possamos ter consciência, Senhor, e nos protegermos, fazermos a nossa parte. Ajuda-nos, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos livra do mal, Senhor. Abençoa também os lares, ó Deus, que o Senhor possa continuar sendo provedor, que não venha faltar o pão, o alimento nos lares, Senhor, que a Tua boa mão de poder continue estendida a favor do Teu povo, Senhor. Dá graça, dá vitória, para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos estar aqui meditando um pouquinho na Palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Filipenses. Nós vamos fazer uma leitura no capítulo 1, dos versículos 12 até o 21. Epístola aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12, nós estaremos lendo até o versículo 21. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que já fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Até aqui. Amém? O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele vem com uma mensagem, não é? Trazendo aqui esperança em meio à adversidade. Nós vemos aqui uma situação onde o apóstolo Paulo se encontrava preso, não é? Em Roma, e isso muitas vezes trazia ali uma certa
contribuía para a propagação do evangelho. Por quê? Porque com as perseguições, a adversidade, muitas vezes elas trazem um resultado benéfico, não é? O fato é, como muitos falam, né? Ninguém gosta de sofrer, isso é um fato. Se alguém falar assim, pô, para você crescer, para você passar por uma situação onde você venha amadurecer, você possa ter uma experiência maior com Deus, ninguém quer sofrer para isso. A verdade é essa. Nós gostaríamos de aprender, de crescer, que é um desejo, acredito que seja praticamente um desejo de quase todos, né, os cristãos, conhecer mais o Senhor, se aprofundar, mas de uma maneira tranquila. E nós vemos pela palavra de Deus que nem sempre ocorre dessa forma, que muitas vezes, apesar de nós não gostarmos, não é, humanamente falando, ninguém ora a Deus para querer mais prova, para querer mais problema. Ninguém faz isso em sua consciência. Mas as adversidades podem contribuir sim para a pregação do Evangelho. Vejam que essa situação aqui, que Paulo escreve essa epístola aos Filipenses, essa situação da sua prisão foi crucial para a pregação do Evangelho em Filipos. Não é? Paulo ele se encontrava preso. Aqui no texto que nós lemos diz que havia uma turma que pregava ali de boa mente, né? Que a prisão de Paulo os motivava a anunciar a palavra do Senhor. A prisão de Paulo, eles viam ali a fé de Paulo, eles viam ali a boa vontade de Paulo em sofrer em prol da obra de Deus, em prol do Evangelho, e isso os motivavam a fazerem a obra do Senhor também. E a verdade é que muitas das vezes nós vemos que as pessoas, quando elas olham para alguém passando luta, dificuldade, isso serve como motivação, porque as pessoas acabam apreciando ou admirando a fé daqueles que estão ali em meio a situações difíceis. Eu já tive algumas experiências, muitas vezes, acredito que muitos dos irmãos já tiveram esse tipo de experiência. Às vezes você fica sabendo de alguém que está numa situação difícil, que precisa de uma visita, e aí você vai lá visitar a pessoa com o intuito de orar por ela, de trazer uma palavra de ânimo, de um consolo. E muitas vezes nós saímos da presença, né, do lar daquela pessoa consolados ou animados por ela, quando a situação devia ser ao contrário. Pera lá, eu estou indo ali para trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo para aquela pessoa, mas é ela quem está me consolando. Por quê? Porque a fé dessa pessoa muitas vezes ela é contagiante. Não é? Então nós vamos estar fazendo uma análise aqui rápida dentro desse contexto que nós lemos, para entendermos que mesmo que o apóstolo Paulo passasse por essas diversidades, por essas dificuldades, né, por essas adversidades, por essas dificuldades, onde ele se encontrava ali preso, onde ele estava ali guardado, tinha até soldados pretorianos o guardando ali na sua prisão. Ou seja, tudo isso servia para alguns cristãos como combustível para poder proclamar o Evangelho ainda mais. Vejam que o resultado disso em prol do reino era benéfico. E havia também aquela outra turma que nós lemos aqui, né, que pregavam por interesse próprio. Ainda que Paulo até diz aqui em alguns versículos, né? Deixa eu pôr o óculos aqui para mim ler, que essa minha tradução é um pouquinho menor. No versículo 17, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. E Paulo diz assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, tanto de uma forma ou de outra, aquela situação de Paulo resultava, né, em uma propagação do Evangelho. E muitas vezes, na nossa vida, não é diferente.
Se a gente parar para analisar, muitas vezes situações que nós vivemos, situações que nós passamos, dificuldades que nós atravessamos, no final dessa história, se nós perseverarmos na presença do Senhor, isso tem um fator positivo para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento no conhecimento de Deus e mesmo para a causa do reino, para a propagação do Evangelho. Por quê? Porque muitas pessoas, nos momentos de dificuldade, elas olham para nós, elas olham para as nossas vidas e elas ficam curiosas para saber, poxa, mas por que ele ou por que ela, em meio a tantas dificuldades, permanece fiel, guarda o compromisso com Deus, ou seja, guarda a palavra, continua crendo, continua firme, não é? Isso desperta uma curiosidade nas pessoas, e isso faz com que as pessoas também venham a crer na misericórdia do nosso Deus, porque elas veem algo diferente, né, em nós, ou como aqui no caso no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele ficava numa prisão domiciliar em Roma, ele pregava para aquelas pessoas onde ele estava preso, não é? Ele tinha a oportunidade de falar o evangelho. Quantas cartas Paulo não escreveu dali? Quantas igrejas não foram edificadas através daquela situação, não é? Então veja bem, Paulo ele podia tanto ser condenado como absolvido na sua prisão ali no caso, mas para ele o que importava de fato era que a obra de Deus continuasse caminhando, expandindo, crescendo naquele lugar que era a capital do velho mundo, do mundo antigo, a capital do Império Romano, né? Ele estava em Roma. Então veja, um lugar que Deus preparou de uma forma estratégica para que ele pudesse dar continuidade a essa obra, não é? Mas vejam que precisava de uma cooperação de Paulo para isso. Por quê? Porque se Paulo praticasse, por exemplo, a autopiedade, se ele ficasse se condoendo de sua situação, se ele ficasse se lamentando por aquilo que ele estava vivendo, se ele ficasse naquela situação, ah, Senhor, porque eu sou teu servo, e sabe aquelas orações que a gente às vezes está acostumado a ouvir, ou até mesmo fazer, não é? Quando nós não aceitamos bem alguma coisa. Mas Paulo não, ele tem uma postura aqui totalmente diferente, veja bem. Ele rejeita essa autopiedade. Se a gente vê o versículo aqui 19... Ó, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, essa situação que ele estava vivendo resultaria a ele, a Paulo, salvação, não só, né, para ele, para os que estavam ali com ele, mas para aqueles que ouviam a palavra de Deus. Então veja que muitas das vezes a autopiedade ela não é benéfica. Nós ficarmos nos lamentando, ah, Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo, não é? Nós queremos, como se Deus precisasse dar uma justificativa para nós por estarmos vivendo alguma coisa difícil, uma situação difícil. Ainda ontem, né, o Renatinho falava ali para os jovens no estudo da mocidade sobre a aceitação dos processos de Deus, né, na nossa vida. Então muitas vezes nós passamos por algumas situações que é muito mais fácil e é muito melhor para a gente lidar, a gente aceitando essa situação, esse trabalhar de Deus e entender que Deus ele tem um final, que muitas vezes ele pode nos surpreender de uma forma positiva e ter de fato uma vida pela fé, do que a gente ficar reclamando, não é? Como eu falei no começo, ninguém gosta de sofrer, isso é ponto comum. Se eu perguntar aqui, quem que orou hoje para Deus mandar uma provinha maior para você aí? Ninguém, tenho certeza que ninguém fez isso. E tá certo de não fazer, né? Nós estamos com o juízo perfeito ainda, ninguém quer entrar num sofrimento assim, à toa, por nada. Mas o fato é que a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Então, em meio a essas dificuldades,
São oportunidades para nós aprendermos a confiar no Senhor, para nós aprendermos que nós dependemos do Senhor, para nós aprendermos que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que verdadeiramente o Senhor tem sido socorro bem presente na angústia. Então, quer dizer, tudo isso produz um crescimento em nós. Veja que para uma massa ficar boa, para uma massa ela ficar num ponto certo, ela poder levedar, ela poder crescer, ela precisa ser amassada. Se você preparar os ingredientes, misturar ali só os ingredientes sem amassar essa massa, ela não vai crescer, ela não vai pegar um ponto de liga, ela não vai ter uma consistência boa para que ela possa se desenvolver. Muitas vezes esse processo nas nossas vidas ele é difícil. Ah, Senhor, eu quero ser um crente de verdade, eu quero ser um crente para anunciar a Tua palavra, eu quero ser um crente de valor. Ah, então tá bom, então você vai entrar no discipulado pessoal de Deus, ou seja, você vai aprender a confiar em Deus, você vai aprender a testificar de Deus, você vai aprender a caminhar com Deus, para quê? Para que as pessoas possam olhar para você e observar tudo isso que você aprendeu na sua própria vida. Vejam que não é uma questão meramente decorativa. Não é você pegar a Bíblia, decorar uns versículos e no momento de adversidade, agora eu preciso falar isso, isso e isso. Não, não é assim. É caminhar, é andar com Deus. As suas ações, é o seu comportamento, as suas reações mediante as ações, as circunstâncias da vida. Isso serão as coisas que irão testificar de você. Paulo tinha isso tão claro na sua mente, irmãos, que nós lemos aqui, né, no texto, uma parte ele chega a dizer assim, ele conclui aqui, né, no final, olha, o viver para mim é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro, não é? Aqui no versículo 21, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para pensar. Alguém tem uma maturidade espiritual para poder fazer uma afirmação sincera como essa, né? Olha, se eu morrer, para mim é lucro. Se eu morrer, eu estou no lucro. Por quê? Porque eu terminei a minha carreira, porque eu cheguei ao final desse objetivo, eu já estou com o Senhor, agora vou viver uma vida na presença de Deus, na eternidade, maravilha, glória a Deus e aleluia. Por isso que ele considerava lucro se ele morresse. E o viver para ele era Cristo. O que significava o viver era Cristo para Paulo? É que ele vivia para glorificar o nome de Deus. Então veja, quantos de nós com maturidade de verdade consegue ter um comportamento, não vou dizer igual, mas parecido com esse? Quantos de nós, em uma situação de sofrimento, podemos glorificar o nome de Deus a esse ponto, de nos entregarmos nas mãos de Deus a esse ponto? Somente quem chegou numa condição de vida, por exemplo, onde você não tinha mais o que fazer, onde você já não tinha mais como fazer, você já não tinha mais como, por exemplo, recorrer aos seus próprios esforços, à sua própria capacidade, e você se entregar totalmente na mão de Deus, é que pode provar uma situação dessa. Então, para isso, veja que muitas vezes nós somos levados a situações extremas. E é nesse ponto onde nós muitas vezes somos colocados em situações extremas, é que nós vamos aprender a caminhar com Deus. Veja que como as coisas com Deus, para a gente entender como elas funcionam pela fé, não é? Já pararam para pensar, por exemplo, na chamada de Abraão? Abraão, ele teve uma chamada de Deus, né? Nós conhecemos bem a passagem, Deus pede para que ele saia ali da sua terra, da sua parentela, lá no Gênesis 12, né? Para que ele fosse para uma terra que Deus ainda haveria de lhe mostrar e que faria dele uma grande nação, que nele seriam benditas, né, as famílias na terra. E seria fácil para Abraão crer nesse negócio
se ele tivesse filhos, por exemplo, não é? Porque, bom, Deus vai abençoar minha descendência, vai prosperar, vai frutificar e Deus vai cumprir a sua boa palavra e vamos fazer conforme Deus falou e está tudo certo. Mas o fato é, vamos pegar aqui um detalhe da vida de Abraão, né? Um detalhe que faz toda a diferença, estou falando detalhe de forma irônica. É um detalhe que simplesmente Abraão já era avançado em idade, sua esposa também, e a Bíblia ainda diz que Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Aí veja bem, como é que um homem casado com uma mulher que não pode ter filhos recebe uma promessa de as famílias da terra serem benditas nele, dele ser uma grande nação, e ele crê nesse negócio e sair mediante a fé? Pararam para pensar nisso? Então, são esse tipo de situações que muitas vezes faz com que as pessoas olhem para nós e testifiquem a favor de Deus por conta da nossa fé. Porque quem olha para Abraão aqui vê que Deus era na vida dele de uma forma tão tremenda que ainda antes de que ele tivesse um filho, já havia uma promessa a qual Abraão já estava crendo. E eu pergunto para os irmãos, Deus honrou isso na vida de Abraão? Abraão continua tendo herdeiro, continua tendo descendente, até hoje nasce descendente de Abraão. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela continua produzindo frutos até os dias de hoje. Então veja que Deus, ele cumpriu aquilo que ele falou na vida de Abraão. E muitas vezes conosco precisa o quê? Qual é o tempero que é necessário para que haja essa realização nas nossas vidas também? É a nossa fé. É nós, ainda que possamos passar por, quando nós ainda passamos por situações adversas, por situações difíceis, por situações que muitas vezes parece que não tem mais jeito, mas nós perseverarmos em crer no Senhor e saber que a nossa esperança em meio à adversidade, ela pode contribuir sim favoravelmente ao reino de Deus, através do meu e do teu testemunho. Isso é ser crente de verdade. Isso é nós sermos cristãos de verdade. Isso é nós termos um posicionamento de confiança com Deus ou em Deus de verdade. Por quê? Porque nós precisamos saber que o Senhor, ele tem um propósito em todas as coisas, não é? E Paulo, mediante a essa situação, ele tem essa plena consciência, né? Ele rejeita, como eu já falei, aquela autopiedade, ele rejeita aquela situação de o coitadinho, de ele estar preso, não. Ele está preocupado com as igrejas, ele não pode estar lá pessoalmente, mas ele se preocupa, ele tem notícia, ele tem revelação de Deus, ele escreve epístolas às igrejas, ele orienta, ele doutrina, ele ensina, ele exorta, ou seja, ele está ali em pleno funcionamento para que a obra de Deus vai caminhando, independente daquilo que ele esteja passando. Se ele tivesse parado tudo isso, todo esse trabalho, toda essa obra que ele estava fazendo e olhando talvez para os seus problemas, para as suas dores, talvez ele sucumbisse, talvez ele não suportasse. Então veja que muitas vezes o segredo é nós continuarmos olhando para o Senhor, não é? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz lá no capítulo 12, no capítulo, deixa eu só confirmar aqui, acho que é o capítulo 12 mesmo. Deixa eu só confirmar para mim não falar errado a referência. É Hebreus 12, sim. É que me deu um branco aqui agora, só para ter certeza. Exatamente, ó. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das adversidades, para quem que nós temos que olhar? Para a nossa miséria, para a nossa pequenez, para a nossa desolação? Não, nós temos que olhar para Jesus.
Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que Deus é fiel para me guardar. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor ele é poderoso para me levantar. Eu creio que o Senhor ele vai me dar vitória. Eu creio que o Senhor ele continua conosco porque é promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus ele é fiel, irmãos. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos crer desta forma mesmo. Por quê? Porque acontece que hoje é muito fácil nós crermos quando tudo está tudo bem. É fácil nós crermos quando nós estamos dentro das quatro paredes lá da igreja, quando nós recebemos uma mensagem de motivação e nós estamos sentados lá no banco com a nossa vida em perfeito estado, com tudo funcionando, com a comida na mesa, com a saúde perfeita, com o emprego garantido. E mesmo assim, muitas vezes nós não damos glória a Deus, não é verdade? Agora, quando o vento vem, quando a dificuldade chega, quando a adversidade bate à tua porta e nós podemos de fato mostrar quem somos de verdade diante de Deus, se temos uma maturidade ou não, se nós estamos ali preparados para confiar no Senhor de verdade ou não, é com essa reação, é com esse posicionamento que nós vamos acrescentar a obra de Deus, ou talvez não, não é? Mas o fato é que Deus ele está olhando para nós nesse momento. E todos nós temos uma promessa de Deus. Todos nós temos uma promessa de continuarmos adiante na presença de Deus. Todos nós temos uma promessa de sermos cuidados pelo Senhor. Todos nós temos uma promessa de uma vida eterna. Então, o sofrimento, as adversidades desse mundo, por mais difíceis que sejam, nós precisamos ter uma fé viva no Senhor. Não, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio porque Ele prometeu que jamais nos abandonaria, né? Ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não é essa situação que vem para querer, como se parecesse que quisesse te destruir, que vai produzir esse efeito na tua vida. Não, essa situação, se você confiar em Deus, se você estiver perseverando na presença de Deus, ela vai te deixar mais forte, ela vai te fortalecer, você vai aprender a caminhar com Deus, você vai aprender a confiar nas promessas de Deus, você vai aprender a saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e que Ele continua se importando com você, mesmo em meio às suas adversidades, porque as adversidades vêm para todos. Não é? A gente precisa entender essas coisas, nós precisamos ter essa maturidade, nós precisamos compreender que o Senhor é aquele que está no controle de tudo. Uma palavra do nosso Deus pode mudar todo o cenário, pode mudar toda a situação, pode mudar tudo aquilo que nós estamos enfrentando. Por isso que eu digo, meus irmãos, precisamos confiar no Senhor, precisamos saber que muitas vezes as situações de adversidade que nós passamos, ela produz o que? Esperança. E essa esperança, ela engrandece muitas vezes o reino de Deus através do nosso testemunho, através do nosso comportamento diante de Deus, através da nossa fé. Isso desperta a atenção àqueles que estão ao nosso redor. Isso desperta a curiosidade nas pessoas. Peraí, o que tem de diferente na vida dele? O que tem de diferente na vida dela? Porque em meio à adversidade ele louva a Deus. Em meio à luta ele louva a Deus. Eu sei que eles estão passando problema, mas eles estão lá louvando a Deus. Eles não arredam o pé da presença do Senhor. Continuam orando, continuam se consagrando. Quer dizer, isso desperta nas pessoas algo que anima, que produz uma fé contagiante, não é? E era exatamente isso que o apóstolo Paulo vivia, né? As pessoas olhavam para ele preso lá em Roma e ali naquele impasse, é condenado, não é? Vai ser executado, não vai? Mas na verdade Paulo estava na cabeça dele assim, olha, o viver para mim é Cristo, morrer é lucro, e o que importa é dar fruto em prol do reino de Deus, e o evangelho crescendo, e o evangelho sendo propagado, e Paulo mandando carta às igrejas, e Paulo ensinando, Paulo exortando, Paulo ali doutrinando.
E as igrejas crescendo e crentes ali aceitando a Jesus e pessoas contemplando aquele testemunho e elas vão se salvando ali através da fé. O diabo adotou um método nessa época de destruir crente, matando, só que o tiro dele saiu pela culatra, não é? Porque o testemunho dos cristãos naquela época eram tão poderosos diante de Deus que as pessoas que viam esses cristãos morrerem ficavam impressionadas e pensavam, o que faz uma pessoa se comportar assim até na hora da morte? E isso dava um efeito contrário. Em vez das pessoas quererem aniquilar a fé, isso despertava os que estavam de fora a querer conhecer aquela fé que motivava essas pessoas a crerem dessa forma. Então, muitas vezes, o nosso testemunho ele é contagiante, sim. Muitas vezes, o nosso posicionamento, a nossa fé, contagia, sim. Muitas vezes a nossa posição com Deus, no nosso simples fato de crermos que o Senhor está no controle de tudo e que Ele vai mudar essa situação, isso é benéfico em prol do reino, sim. Vejam que, como eu falei, sempre que há uma situação de crescimento, de propagação do Evangelho, há uma situação de adversidade que acompanha. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo hoje difícil, é verdade. Quantas igrejas fechadas, fisicamente falando, não é? Porque a igreja, ela não é, como eu já falei aqui várias vezes, ela não é o templo em si, igreja somos nós, né? Mas nunca se viu tanta gente fazendo menção da palavra de Deus ou pregando o evangelho como nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Você liga uma rede social, gente fazendo transmissão ao vivo para todo lado. Esse horário aqui, principalmente, o que mais tem é a igreja pregando agora nas redes sociais. Ou seja, veja que houve uma situação difícil, sim, estamos vivendo uma situação difícil, sim, mas o evangelho ele não está preso. O evangelho não está limitado. Se alguém pensa, porque com essa situação do Covid as igrejas foram fechadas, muito pelo contrário. Está se pregando muito mais hoje do que, por exemplo, um próprio culto ali dentro de um templo, onde estava ali, por exemplo, numa situação limitada dentro de 4 paredes. Hoje, o evangelho está alcançando muito mais pessoas, não é? Nós temos visto, através dessas transmissões, algumas pessoas comentando o alcance disso aí, pessoas que têm visto depois as transmissões, não só nossa, mas de outras pessoas também que estão fazendo e falado, olha, eu tenho assistido, pessoas de outro estado, pessoas distantes, pessoas que nós nem conhecemos, ou seja, o evangelho ele não está preso. A palavra de Deus ela não está presa. O evangelho ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Ou seja, em meio à situação de adversidade, há uma esperança. Em meio à adversidade, há uma esperança de propagação do evangelho. E nós precisamos ser esses canais de bênção, meus irmãos. Nós não podemos nos aquietar e nos encurvar diante dessa situação. Não, eu não posso me calar, eu não posso agora aceitar essa situação e ficar quieto. Não, eu preciso continuar anunciando a palavra de Deus, eu preciso continuar falando ali, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Por quê? Porque isso vai produzir crescimento nas nossas vidas, isso vai nos produzir, vai nos trazer uma maturidade diante de Deus, e a gente precisa entender essas coisas. Não é? Chega de autopiedade. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser imprudente, não estou falando aqui para as pessoas saírem, fazer, não. Estou falando aqui para você poder ser um canal de bênção, com todos os cuidados devidos, de você se proteger, de usar a máscara para estar aí em lugar público, se for necessário, mas para que você não se cale, para que você possa louvar a Deus. Quantas pessoas que poderiam estar louvando a Deus, gravando um louvor, fazendo uma transmissão de um louvor e colocando na sua rede social? Já parou para pensar? Quantas pessoas que não seriam edificadas? Já pararam para pensar quantas pessoas nesse momento não estão sofrendo, talvez com um parente aí num leito de hospital, ou até mesmo alguém que acabou de perder um parente ou um ente querido, que poderia estar sendo confortado através de um louvor saído dos seus lábios?
algo que nasce dentro de você e que Deus usa isso para edificar e consolar outra pessoa. Isso é grandioso. Isso é o poder de Deus em ação. Esse é o evangelho sendo propagado. Essa é a palavra de Deus que ela gera, ela brota e é gerada dentro de nós e ela sai para fora e contagia aqueles que estão à nossa volta. E é justamente para isso que eu quero que vocês que estão me ouvindo hoje sejam despertados nesse sentido. Porque hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão se retraindo e elas estão só contabilizando tragédia, contabilizando desgraça. Olha, porque está morrendo não sei quantos e a situação está piorando. Está morrendo, é verdade, nós sabemos disso, nós temos consciência, mas o que nós vamos fazer diante dessa situação? Nós vamos nos calar, nós vamos cruzar os braços? Não, nós precisamos trazer uma mensagem de ânimo. A igreja ela é um canal de bênção, né, num mundo caído. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Você precisa dar sabor por onde você passa, você tem que brilhar por onde você passa, você tem que fazer a diferença. E se você puder nesse momento ser um canal de bênção na vida de quem está sofrendo, de quem está passando por uma situação difícil, na vida de quem teve aí uma perda, por que não? Por que não ser esse alguém? Por que você não poder trazer uma mensagem de consolo? Por que você não poder trazer ali um louvor, uma palavra que edifique aquela vida, aquele coração? E Deus conta para isso comigo e com você. Ah, isso aí é trabalho do pastor. Não, não é trabalho do pastor só não. Jesus ele disse assim, ó, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, o ide é para todo mundo. É para todos. Ah, porque agora não está tendo culto, então eu não preciso fazer. Não, você precisa sim. Você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode orar por alguém, você pode mostrar que você se importa com alguém. Você pode demonstrar que aquela pessoa não está só. Ah, mas eu estou passando um problema tão difícil, está difícil de eu lidar com a minha situação, vou ter que me preocupar com os outros. Paulo estava preso. Paulo estava para ser morto, para ser decapitado. Pergunta se ele estava preocupado com ele. No texto aqui está claro. Ele diz, olha, para mim, pessoalmente, ele falando aqui, né? Paulo, se eu morrer é lucro, se eu continuar vivendo, eu vivo para Cristo. Mas Paulo, você vai morrer. Se eu morrer é lucro, já falei. Paulo, vão cortar tua cabeça fora. Se eu morrer é lucro. Mas e se você continuar vivendo? Eu vou viver para Cristo. O que era viver para Cristo para Paulo? Pregar a palavra de Deus, dar bom testemunho, ajudar aqueles que precisavam, mandar as cartas, como eu já falei, às igrejas ali na região e o evangelho sendo propagado, a igreja de Jesus crescendo, em meio à perseguição, a igreja expandindo, a igreja crescendo, o nome de Deus sendo glorificado dia após dia. E eu pergunto, por que isso não pode acontecer agora nos nossos dias? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão com seus corações quebrantados. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão precisando muitas vezes de uma palavra de conforto, de consolo. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas estão precisando de cuidado, não é? Tem pessoas que estão passando necessidades no sentido de faltar provisão nas suas casas de alimento. O que impede talvez você de poder ajudar com o alimento e levar uma palavra de Deus também para aquela pessoa, de mandar uma mensagem de esperança, de gravar, de você cantar um louvor e mandar para aquela pessoa, você louvando a Deus? Para pensar no impacto que isso tem. Por que isso é tão difícil de acontecer? Já parou para pensar? Porque o inimigo sabe que o dia que você fizer isso, isso vai ter um efeito de uma bomba na vida de quem ouve. Isso vai ser algo de poder, de edificação para quem ouve. E por isso que o inimigo tenta tanto te desmotivar, tenta tanto te fazer pensar o contrário. Ah, mas já tem quem canta, já tem quem prega, já tem quem faça. Não. Não contente-se assim, não pense que porque alguém faz você não precisa fazer. Todos nós estamos envolvidos com a causa, todos nós podemos somar algo em prol do reino de Deus.
Isso não é privilégio de A, de B ou de C. Nós temos um trabalho aqui que é anunciar o reino de Deus. Existem pessoas que estão necessitadas, até mesmo nós. Nós somos consolados quando consolamos, sabia? Porque muitas vezes a bênção de Deus para atingir alguém passa por nós. Você é um canal, é como se você desfrutasse também daquela bênção para atingir outra pessoa, ela está passando por você. Então aquele consolo que foi enviado para alguém, muitas vezes ele pode estar passando primeiro em você, através da sua vida, para chegar naquela pessoa, e você também é abençoado por isso. Então veja, nós estamos vivendo um tempo de despertamento espiritual. Nós precisamos nos despertarmos para fazer aquilo que Deus deseja que façamos. Nós precisamos nos desprender para fazer aquilo que Deus deseja que a gente faça de verdade. Chega de autopiedade, chega de nós nos acharmos os coitadinhos, é porque eu estou sofrendo. Às vezes está mesmo, eu sei, eu não duvido disso. Não duvido que tenham pessoas passando dificuldade, tenham pessoas que estejam sofrendo de fato, não duvido de forma nenhuma. Mas experimenta direcionar isso para engrandecer o nome do Senhor. Experimenta você buscar a Deus e falar assim: Senhor, qual o objetivo disso? Como é que eu posso glorificar o teu nome através dessa situação? E deixar Deus agir na sua vida. E você vai ver que o resultado disso tudo vai ser muito mais glorioso, não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Porque nesse momento, quando você tiver esse posicionamento, esse comportamento, você vai demonstrar que você é um cristão maduro de verdade, que você aprendeu a confiar no Senhor, que você aprendeu a andar com Deus, que independente da situação que você esteja vivendo, você pode caminhar com o Senhor, confiando, com uma fé viva e sabendo que o Senhor, Ele tem cuidado de você. Então veja, meus irmãos, eu espero que cada um seja contagiado por essa palavra nessa noite, que cada um de nós possamos dar frutos de verdade, que cada um de nós possamos ser canais de bênção de verdade, não é? Porque hoje nós vemos muitas vezes pessoas vivendo um evangelho um tanto quanto egocêntrico, né? Um tanto quanto egoísta. A pessoa só quer para ela só quer receber, ela só se importa com os seus problemas. E muitas das vezes nós estamos vivendo situações onde as pessoas estão clamando do nosso lado e nós estamos fechados no nosso mundinho ali, enxergando só os nossos problemas. Imaginou se Paulo, trancado em Roma, fosse olhar somente para a sua situação? Já pensou se Paulo tirasse o tempo para orar em prol somente da sua própria vida? Quantas epístolas ele escreveu nesse período? Imagine se nós não tivéssemos essas epístolas hoje. Imagine se nós não tivéssemos essas recomendações, esses ensinamentos, essas exortações que Paulo deixou. Se ele tivesse preocupado unicamente com a sua própria vida naquela situação. Mas quando ele se desprendeu, ele passou a jorrar. Dentro dele passou a jorrar bênçãos para todos que estavam à sua volta. Quer ser um canal de bênção? Quer ter uma vida transformada? Quer ser alguém que verdadeiramente glorifica o nome do Senhor? Comece a pensar no próximo. Comece a buscar ali. Mas eu estou sofrendo porque eu estou passando por isso, eu perdi o emprego e não sei o quê. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quem te dá outro emprego é Deus. Quem que vai te abrir outra porta? É o Senhor. Quem que te dá saúde? É Deus. Quem que vai te capacitar? É Deus. Então se Deus faz tudo para você nesse sentido e você tem essa maturidade, se preocupe em fazer algo para um próximo, ao invés de ficar só querendo para você mesmo. E você vai ver que Deus vai fazer com que os seus problemas sejam sanados e você ainda vai ser um canal de bênção na vida de alguém. Foi exatamente isso que Paulo viveu aqui, nesse texto, nesse contexto que nós lemos em Filipenses. Precisamos alcançar essa maturidade. Eu preciso viver em prol do próximo. Para a gente concluir, qual foi os 2 mandamentos que Jesus resume todo, não é? Primeiro,
Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é inquestionável, é imutável, é inegociável. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque isso é o que nos motiva a fazer as coisas, né? O amor a Deus. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando diz aqui amar o próximo como a ti mesmo, é aquilo que você deseja receber, que você deseja ter, que você deseja, a maneira que você deseja ser tratado, você poder oferecer ao teu próximo. E isso é profundo. Quando você conseguir entender isso, você vai ser beneficiado pelo próprio Deus. Porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E nós vamos crescer espiritualmente praticando isso. Nós vamos ser agentes multiplicadores do reino de Deus. Deus vai poder contar comigo e com você para multiplicar, para expandir o seu reino aqui na terra. E isso é uma coisa gloriosa. Nós glorificaremos a Deus através das nossas vidas. Não só com palavras, não só com frases decoradas, mas através do nosso comportamento, de quem somos de verdade e da maneira com que agimos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fique essa palavra no nosso coração, não é? Que o Senhor Ele possa agir nas nossas vidas. Muitas vezes o Senhor nos põe à prova, sim. Muitas vezes o Senhor permite algumas situações, sim. Porque é aquela velha história, né? Muitas vezes para você dar um salto, você precisa recuar para pegar impulso. Então não pense que talvez uma adversidade que aconteceu hoje, um problema que você esteja vivendo hoje, seja o fim. Não, isso aí é algo que às vezes te faz retroceder um pouquinho, para você ali se fortalecer no Senhor, pegar um impulso, não é, espiritualmente falando, e dar um salto ainda maior na presença do Senhor. Como o salmista disse, né? Com o meu Deus eu salto muralhas. E é assim que o Senhor quer te fazer, que você possa saltar muralhas na presença dEle para glorificar o nome dEle. Amém? Deus abençoe os meus irmãos, nós vamos estar orando. E eu peço novamente, os irmãos não se esqueçam de apresentar a vida do nosso pastor José Gomes, da nossa irmã Júlia, tá? Estaremos intercedendo pela vida deles, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra ali de restauração na vida deles. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a glorificarmos o Teu nome, a estarmos, Senhor, na Tua presença, a darmos bom testemunho e sabermos, Senhor, conforme a Tua palavra diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, Senhor, que vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas estão aí sofrendo por conta de enfermidade, por conta de perda, Senhor, na família, por conta, Senhor, de dificuldades financeiras, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor é aquele que tem o poder para mudar toda essa situação. Entra com a Tua provisão, da graça, fortalece o Teu povo, aumenta, Senhor, a nossa fé nesse momento, ajuda-nos, Senhor, porque a Tua palavra diz que se alguém tem falta de fé, peça a Deus que a dá e não a lance em rosto. Então nós estamos pedindo a Ti que o Senhor venha aumentar a nossa fé para que possamos confiar em Ti, ainda nos momentos mais difíceis, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas, nos abençoa, dá uma semana de vitória, uma semana na Tua presença. Apresentamos ainda a Ti a vida do pastor José Gomes, da irmã Júlia, para que o Senhor possa ali fazer uma obra de restauração na vida deles, para que eles sejam curados desse mal e para que eles possam, Senhor, continuar caminhando na Tua presença, glorificando o Teu nome. Abençoa, Senhor, as demais famílias, a todos que estão sofrendo com essa enfermidade, a todos que estão, Senhor, passando por alguma dificuldade nesse sentido. Tem misericórdia, dá graça, abençoa o Teu povo, fortalece a Tua igreja, nos dá uma semana abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, uma ótima semana a todos, que o Senhor possa estar abençoando e guardando a cada um. Amém? Deus abençoe.